E para terminar, chamo para intervir o Presidente da Câmara Municipal, Mário Pereira. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Vereadores e demais eleitos nos órgãos autárquicos, Senhoras e Senhores convidados, caros conterrâneos. Estamos a completar 40 anos sobre a data fundadora da nossa democracia. Uma vez mais, cumprindo uma saudável tradição, esta Assembleia evoca solenemente o Dia da Liberdade, o dia que despoltou a mais profunda e libertadora transformação da sociedade e da vida dos portugueses. O dia das transformações que, não tendo o mesmo significado para todos, permitiu que possamos estar aqui hoje, de forma livre e democrática, a anunciar as nossas ideias sobre a história que celebramos, o tempo que vivemos ou o futuro que projetamos para a nossa terra e para o nosso país. Numa intervenção educativa como esta, impõe-se que se diga o que foi a Revolução de Abril, quem a realizou, porquê e a que regime pôs termo, o que de essencial marcou o processo revolucionário que se seguiu à ação militar e ao levantamento popular. Que evolução teve o regime político que fundou, qual o rumo a seguir para cumprir Abril, qual a sua relação com esta nossa comunidade alpiarcense, que, tendo dado um importante contributo para a realização dos ideais de Abril, também iremos hoje aqui homenagear coletivamente. Assim, é fundamental que se comece por dizer claramente que o regime deposto a 25 de abril de 1974 era uma ditadura fascista. Um regime que oprimia os portugueses e subjugava outros povos, que negava os mais elementares direitos políticos e sociais, que censurava o pensamento, perseguia e violentava os que agiam no sentido de construir uma sociedade mais justa. Foram 48 anos que provocaram o atraso e o isolamento, a guerra, a imigração em massa, o medo, a tortura, numa sociedade baseada na desigualdade. Depois é de elementar justiça saudar o movimento militar libertador, todos os militares de Abril, que heroicamente saíram à rua para derrubar a ditadura e que souberam assumir o desígnio histórico de devolver ao povo português a dignidade que lhe tinha sido retirada. Eram jovens, marcados pelo horror e pela injustiça de uma guerra que parecia sem fim, que vitimou milhares de portugueses e muitos mais de entre os povos africanos que se levantaram contra o colonialismo pela autodeterminação e independência. Uma guerra colonial que consumiu grande parte dos recursos do Estado, condenando Portugal ao atraso, ao subdesenvolvimento e a maior parte da sua população à pobreza e à miséria. Mas esses corajosos militares de Abril tiveram atrás de si décadas de resistência e de luta dos trabalhadores e dos democratas. Trabalhadores e democratas que se lhes associaram de imediato fazendo a Revolução. Uma Revolução que alterou profundamente as estruturas do país e foi fator de progresso social, derrotando o fascismo e afirmando direitos políticos e sociais ao voto, ao trabalho, à habitação, ao salário digno, à saúde e à educação para todos, à proteção social, entre muitas outras conquistas. Uma revolução que promoveu a reforma agrária e a nacionalização dos setores fundamentais da economia. Criou um modelo de poder local democrático que desenvolveu e qualificou o território. Assumiu a independência dos povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Constituição da República Portuguesa, promulgada a 2 de abril de 1976, dia do nosso Conselho, é a letra viva desta transformação democrática. No entanto, esta revolução, as suas conquistas, com que quase todos diziam estar de acordo, porque percebiam ser esse o genuíno sentimento popular,
foi sendo golpeada, travada por atos de alguns setores políticos e por medidas de governos que desde 1976 a foram desvirtuando e a fizeram retroceder, conduzindo de crise em crise à situação atual. Mais de 2 milhões de portugueses a viver na pobreza, mais de 1 milhão de desempregados, a imigração a atingir níveis que se assemelham aos tempos da ditadura, cortes nos salários e pensões, desregulação dos direitos laborais e sociais, fecho generalizado de serviços públicos, dívida pública insustentável, soberania nacional em causa, ataques constantes à autonomia e ao papel fundamental do poder local. Senhoras e senhores, tal como hoje, em que os partidos e as forças políticas não são todos iguais e não têm o mesmo grau de responsabilidade nas consequências de políticas que no essencial têm traído abril, também durante a ditadura salazarista e marcelista, houve os que lutaram por um país livre e justo e os que defenderam a tirania ou dela beneficiaram. Temos a obrigação de saber quem foram uns e outros. E sabemos. Mas esta verdade objetiva, particular, não nos pode impedir de ver o todo. Ao longo do último século, o século que completamos como município, um grande número de alpiacenses desempenhou um destacado papel na luta antifascista, pela dignidade como seres humanos e como trabalhadores, pela liberdade. É nosso dever, enquanto beneficiários de um valioso património de luta, desse todo, testemunhar este percurso e honrá-lo, por ser justo, porque marca o caráter essencial desta terra e desta gente. Como disse Álvaro Cunhal, símbolo maior do combate do povo português por uma democracia avançada, e cito, Alpiarça é um nome gravado a letras de ouro na história de luta da classe operária e das forças democráticas em Portugal. O povo de Alpiarça conheceu bem, pela sua própria experiência, o que significam a fome, o desemprego, as perseguições, a clandestinidade, a brutalidade das forças repressivas, a separação dos pais, companheiras e filhos, a tortura, a prisão e a morte. Os trabalhadores, os democratas e o povo de Alpiarça combateram sempre corajosamente contra a exploração, contra a repressão fascista, pela instauração das liberdades e da democracia. Fim de citação. No ano em que comemoramos o centenário do Conselho, no ano em que comemoramos os 40 anos de Abril, quem poderia estar em melhores condições para ser distinguido com a Medalha Municipal da Liberdade? Qual é a entidade que em todo o século que passou, em toda a nossa história contemporânea, mais é merecedora da nossa homenagem enquanto comunidade? Qual é a entidade, ainda que abstrata, que melhor corporiza uma memória coletiva de gente trabalhadora e persistente, resistente à injustiça, veículo de valores e ideais que deverão continuar a ser projetados no futuro? O povo de Alpiarça é, pela forte marca identitária que uma parte significativa de si transmitiu ao todo, o justo depositário da homenagem dos que aqui vivem hoje, 40 anos depois do 25 de Abril, 100 anos depois da elevação desta terra a Conselho. As crianças que daqui a pouco virão receber a Medalha da Liberdade são os filhos e os netos dos que cá nasceram, viveram e vivem. Serão os pais e os avós dos alpiacenses de amanhã. Senhoras e senhores, caros eleitos autárquicos, desde sempre olhei para o 25 de Abril e para a Revolução de Abril como o momento mais importante na história contemporânea de Portugal. O momento em que se concretizaram anseios milenares da nossa população. Cresci com Abril numa comunidade que valorizava e valoriza as suas conquistas. Pertenço à primeira geração que, graças ao 25 de Abril, teve a oportunidade de crescer em liberdade e num regime democrático, de estudar, de afirmar ideias e opiniões sem receio, de beneficiar de um sistema de saúde e de segurança social que dava passos de gigante, de usufruir de novos equipamentos desportivos e culturais construídos
para todos. É algo que não esqueço. Estarei para sempre grato a todos os que contribuíram para que pudesse ter sido assim. A todos os que lutaram contra a ditadura de Salazar e Caetano, contra o fascismo. A todos os militares que prepararam e executaram a ação militar libertadora. A todos os que, no período revolucionário, procuraram construir uma democracia plena no nosso país. Por tudo isto, considero urgente um regresso às políticas que representam os ideais e os valores de Abril, as únicas que correspondem aos verdadeiros interesses dos portugueses. Este município de Alpiarça, num Conselho da República, numa terra de liberdade, continuará ao lado dos que persistem em procurar os caminhos traçados pela Revolução de Abril. Viva o povo de Alpiarça, construtor da democracia, viva o 25 de Abril!